Expulsão de condômino antissocial. Pois bem, esse tema ainda é muito novo, incipiente, e não são muitos os casos que foram levados ao Poder Judiciário, de forma que isso não nos permite ter uma visão mais conclusiva sobre o assunto, né? Entretanto, com as informações que nós temos, é possível, lançar a mão aí de um estudo, por mais simples que seja, e nós vamos expor agora em 3 passos. O primeiro deles é a possibilidade, o segundo, caracterização, e o terceiro, requisitos para a expulsão do condômino por comportamento antissocial. O primeiro ponto é a possibilidade. E aqui nós temos 2 correntes que são antagônicas, né? A primeira diz o seguinte: olha, como não há um dispositivo específico tratando do assunto, não é possível a expulsão do condômino. Já existe um dispositivo lá no Código Civil, o artigo 1337, parágrafo único, que diz o seguinte: olha, para o condômino antissocial se aplica uma multa de até 10 vezes o valor da sua contribuição e pronto. Esse entendimento ele é partilhado por diversos especialistas, inclusive de renome no Brasil, e por alguns tribunais, como o do Rio de Janeiro, que não admite essa possibilidade. Uma segunda corrente diz o seguinte: olha, muito embora não exista um dispositivo específico tratando sobre a possibilidade de expulsão do condômino, nós vamos encontrar na Constituição Federal, quando diz que a propriedade deve ser exercida de acordo com a sua função social, no Código Civil, quando diz que caracteriza como ato ilícito o abuso do direito, ou seja, eu tenho um direito a dada coisa, utilizo de forma abusiva, então em razão disso eu devo sofrer uma reprimenda. Quando nós vemos lá no Código do Processo Civil a possibilidade do juiz empregar diversos meios para a garantia de um direito, no Código do Processo Penal também vamos encontrar a possibilidade do juiz determinar o afastamento de determinada pessoa do convívio de outra ou de outras. Ou seja, existem diversos dispositivos espalhados pela legislação que reunidos formam um encaixe perfeito para fundamentar juridicamente essa possibilidade de expulsão do condômino. Diversos especialistas no Brasil abraçam essa possibilidade, diversos tribunais como o do Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo já aplicaram, o de Santa Catarina admite essa possibilidade, então não é algo de outro mundo, é algo que vem sendo acolhido pelo Poder Judiciário, que está em crescimento, mas ainda na sua fase embrionária, ok? O segundo passo é a caracterização. Como é que nós poderíamos caracterizar o comportamento antissocial? Um conceito aqui vale a pena, né? É aquele ato habitual, incompatível com a vida em condomínio, cuja gravidade não seja razoável exigir que outras pessoas suportem. Ou seja, o comportamento antissocial não é aquele comportamento, aquela ação esporádica, o sujeito que um dia apareceu embriagado, bateu na mulher ou bateu no carro do vizinho. Não, é aquele comportamento habitual, ou seja, habitualmente o sujeito pratica determinadas ações que não servem para viver naquele espaço, ou seja, são ações graves. Alguns síndicos vêm dizer: mas o sujeito brigou comigo, me ameaçou, isso tem cabimento? Não, a necessidade de uma habitualidade, de uma incompatibilidade, de uma gravidade nessa atuação, ok? No Poder Judiciário nós vemos vários exemplos, como por exemplo utilizar o apartamento como casa de prostituição, local para venda de drogas. Nós temos exemplos de manutenção de verdadeiros lixões dentro do apartamento, ou seja, são casos que demandam realmente uma medida urgente em razão da gravidade do fato. Terceiro passo: quais são os requisitos para a expulsão do condômino antissocial? Os requisitos nós vamos extrair do enunciado 508 da 5ª Jornada de Direito Civil, onde vários especialistas reunidos debatendo sobre o tema emitiram esse enunciado, construíram esse enunciado. Quais são os requisitos para a expulsão do condômino antissocial? O primeiro deles é que todas as medidas administrativas, seja prevista na Convenção, no regimento interno e na legislação, mais precisamente no artigo 1337, caput, tenham sido adotadas. Ou seja, o cidadão vai lá e comete um ato, ele é advertido, repete, é multado, continua
repetindo aquela atuação nefasta e é multado em 10 vezes, até 10 vezes o valor da sua contribuição e nada daquelas medidas surtem efeito. Ou seja, a necessidade de uma medida que seja muito mais rígida, muito mais forte do que as penalidades administrativas que se demonstraram ineficazes. O segundo requisito para a expulsão é que sempre tenha sido garantido o direito de defesa. Ou seja, o condômino, né, que tenha praticado essas infrações, ele foi chamado para se explicar. E as suas explicações acabaram por não convencer a Assembleia dos Condôminos, tá certo? Mas, em todas as ocasiões, ele foi chamado para se explicar e essas explicações de nada valeram. O terceiro requisito é a aplicação a permissão de ingresso de uma ação judicial por 3/4 dos condôminos. Ou seja, esse é o mesmo quórum para aplicação da penalidade de até 10 vezes o valor da sua contribuição pecuniária. Então nós vemos aqui os passos. É possível? Verificamos que é possível. Segundo, a caracterização são aqueles atos graves, rotineiros, cuja gravidade importam em aplicação numa medida extrema. E os requisitos: a aprovação pela Assembleia dos Condôminos por 3/4 da totalidade, a garantia do direito de defesa e ineficácia dos outros meios administrativos já empregados pelo condomínio. Pois bem, e friso aqui a necessidade de se averiguar no caso concreto a gravidade da situação, tá certo? Não são quaisquer atos que estão sujeitos à expulsão do condômino social, são atos excepcionais e gravíssimos, que demonstram a absoluta impossibilidade daquele condômino conviver com o restante dos seus vizinhos. Pois bem, senhores, esse é o nosso vídeo de hoje. Muito obrigado por assistir. Deem um like e compartilhe com seus amigos.